E eu queria ouvir de você histórias que talvez te marcaram aí nos seus últimos anos atendendo, alguma história que tenha te marcado, que você possa compartilhar para quem está ouvindo e entender um pouco mais esse poder das dinâmicas familiares e do seu trabalho. Eu tenho algumas histórias boas, assim, né? Mas mais recente, assim, eu tenho... Aliás, vou contar essa não, porque ainda tô em processo. Tô bebendo uma água aqui, quase. Eu tenho casos assim que eles se assemelham em muitos lugares, né? E essa aqui é a parte interessante. Eu acho que principalmente casos que têm a ver com dinheiro, são casos que se repetem muito e que eles têm um grau de similaridade grande, assim, que normalmente o dinheiro eles vêm através de dois problemas, né? Ou a pessoa que não consegue captar o dinheiro, ou a pessoa que não consegue reter o dinheiro. Normalmente a gente fala que quem não consegue captar tem problema com a mãe, quem não consegue reter tem problema com o pai. E via de regra a gente vê que isso acontece mesmo, né? Não é querendo botar regra, igual eu falei anteriormente, mas a grande maioria dos casos que eu peguei é dessa forma. E uma das interessantes assim que eu peguei era um rapaz que ele conseguiu fazer sucesso na vida. E ele chegou e falou assim: Léo, eu consegui tudo que eu queria e eu não sei por que eu tô mal. Eu tô quase em estado depressivo. E a gente descobriu que, na verdade, o que ele fez foi fazer muito sucesso para poder esfregar na cara do pai dele que ele era capaz, porque em algum momento o pai dele falou que ele era incompetente ou alguma coisa desse tipo. E naquela sessão lá ele conseguiu entender que aquilo lá também era um recurso do pai dele, né? Do tipo que o pai dele também não ganhou o carinho que ele projetava ser o ideal. E, portanto, passou para ele de uma maneira mais leve do que ele recebeu, porém também não tão carinhosamente. E quando ele pega esse desafio para ele é um cara muito competente, ele transforma isso num grande negócio, mas aí quando chega lá na frente, ele gasta todo o dinheiro porque não tem o que fazer mais, ele não tem um propósito real com aquilo. E aí quando a gente consegue mostrar para ele que as intenções do pai dele não foram tão ruins assim, e se não fosse o pai dele fazendo isso, ele não estava no lugar que ele estava, ele começa a liberar algumas coisas que ele dava muita atenção e que consumiu a energia dele. Então, a partir disso, ele consegue olhar para frente e melhorar os negócios dele, né? Eles sobem muito a capacidade de captar recursos, de conseguir gerir melhor. Ele cresceu a empresa umas 3 vezes mais depois desse atendimento. E uma outra interessante também sobre isso foi um pai e um filho que fizeram... Esse já foi mais pro lado da consultoria, mas ele não foi uma consultoria formal. Ele foi quase uma consultoria, mas foi em formato de atendimento. E era um pai e um filho que construíram uma empresa, que já tinha 6 filiais, uma indústria. E eles não conseguiam passar de um nível lá, sabe? Fazia plano, colocava consultor e nada dava certo. E aí quando eu entrei na empresa lá e que eu comecei a ver o que estava acontecendo, ele estava meio que deixando o pai dele de lado porque o pai dele tinha ideias retrógradas na cabeça dele, né? De acordo com a cabeça dele. E eu falei assim, pô, seu pai construiu um império, cara. Então capacidade ele tem boas ideias. Talvez não acompanhe o contexto de hoje e ele queira colocar o contexto dele aqui agora. Mas o que não faz sentido é você excluir seu pai da empresa, né? Que é a primeira lei do Bert, né? De pertencimento. Então, quando você exclui ele, você não tem muita permissão para prosperar aqui, não. Eu falei assim, Léo, mas como é que a gente faz? A gente bate cabeça, a gente não consegue trabalhar. Eu falei assim, quantos anos seu pai tem? Aí tava quase 80 já. Eu falei assim, pô, será que seu pai tá querendo vir aqui, bater ponto todo dia mesmo, assim? Ele, meu pai fala que sim. Meu pai é duro e tal. Eu falei, talvez você pudesse aproveitar melhor. Só que primeiro você inclui seu pai de volta e a gente faz um processo em que ele esteja incluído. E a gente fez um conselho lá que o pai dele representava a cada 6 meses para eles apresentarem resultado. Mas principalmente, a gente fez isso quase no final do ano e quando teve a confraternização de final do ano, ele contou a história do pai dele na frente de todos os funcionários. Isso fez uma diferença imensa lá dentro da empresa, que começou a entender de onde que eles vieram, então entenderam que eles estavam no meio de uma trajetória. E mais do que isso, o pai dele se sentiu pertencente, se sentiu de novo motivado a querer fazer aquela empresa ter resultado. Só que dessa vez não tão firme ali, né, no dia a dia. E aí, quando isso aconteceu, 1 ano e meio depois ele veio conversar comigo e ele falou assim, Léo, o que você fez foi incrível, porque
O meu pai ele tem muitas boas ideias para diretrizes. Ele não é muito bom com gerenciamento, mas é porque ele gerenciava daquele jeito lá na loja dele. E eu não percebia isso. Só que para diretriz ele é muito bom, ele tem ideias muito melhores que as minhas. Então, quando você põe um cara que tem capacidade de enxergar alguns anos na sua frente para falar, segue por esse caminho e depois você dá um jeito de fazer e pivotar isso, a empresa ela cresce, né? E de uma maneira leve. Eles agora têm todos os almoços de família de uma maneira mais tranquila, né? Eles conseguem fazer as confraternizações de família de uma maneira tranquila e os funcionários conseguem perceber que existe uma cultura familiar lá dentro e que gera uma energia, uma força, né? Eu acho que até no jeito de contar a história aqui, você já vê que a empresa ela ganha em força, ela ganha em tamanho. E aí depois a gente fez alguns ajustes também com as lideranças dele lá. A empresa ela cresceu tipo 70% em 6 meses. Foi um absurdo. Acho que da parte empresarial são mais essas. E agora uma curiosidade. Em relação, você falou da parte empresarial, como que é o seu atendimento quando você vai ajudar alguém na parte empresarial? Se fosse para alguém que tem uma empresa, quisesse contratar o Léo, como que funciona o trabalho do Léo? Eu tenho 2 formas de atender, né? Eu faço uma consultoria, que aí ele me mostra qual é realmente a demanda dele. A gente vai fazer um processo que normalmente dura de 6 a 8 meses. É um processo maior, ele é mais longo, ele envolve muitas reuniões para a gente conseguir realmente mudar algumas coisas do processo. E tem as pessoas que, assim, precisam mudar algumas coisinhas só. Então essas aí eles vêm no mesmo formato de terapia, eles vêm com a questão da empresa. E a gente vê, e a gente valida, na verdade, se realmente é só uma questão da empresa ou se tem uma questão familiar envolvida. O que eu posso falar é que em mais da metade dos casos tem muita coisa envolvida familiar e que eles estão tapando o sol com a peneira, né? Então faz sentido olhar para essa questão familiar primeiro. Quando eu faço a consultoria, eu também olho para essa questão familiar. Eu valido realmente se eu tenho permissão para entrar em alguns campos, porque quando a gente vai entrar em conflitos familiares que estão muito pesados, assim, a empresa normalmente não deixa que a gente entre e a gente respeita. Né? Mas quando a pessoa vem no formato de terapia, aí ele meio que já está me dando uma autorizaçãozinha lá para eu mexer um pedaço familiar dele. Então, muitas coisas do tipo... a minha sociedade não vai para frente porque a gente não consegue fazer uma divisão de cargos bem feita. A gente vê que eles estão transportando dinâmicas da família antes, porque às vezes, sei lá, um irmão mais velho é mais velho na família, mas na empresa ele é mais novo. Então eles têm um problema de ordem ali. Eles querem tratar da mesma forma na mesa da família e na mesa da empresa, mas eles têm que conseguir dividir isso aí, né? Em um lugar tem um que é maior. E quando a gente começa a colocar essas questões, a gente vê que fica mais claro o porquê que algumas pessoas conseguem tomar algumas decisões e outras não. Né? Dentro das terapias, as pessoas elas me buscam para terapia na área empresarial, basicamente porque a empresa não consegue crescer, ela para num lugar, ou porque realmente existe um cargo ali que a gente chama de hot seat, que a gente não consegue mudar de jeito nenhum. E aí eles me procuram para a gente conseguir ver qual que é a dinâmica que está atuando lá. E assim, emendando com um negócio que você nem perguntou, mas quando que é legal de procurar uma constelação? É quando você tem um problema muito recorrente que você não consegue de jeito nenhum resolver. A constelação ela olha de modo sistêmico para um sistema que funciona com as peças encaixadas e, portanto, é uma regra que acontece. Então, se a coisa começa a acontecer recorrentemente, é porque uma série de eventos elas acontecem uma atrás da outra. Então, nesse sentido, compensa muito falar de constelação familiar. Porque tem gente que fala assim, eu tive um problema, né? Eu caí e quebrei o braço. Será que tem a ver com alguma coisa da minha família? Não, velho. Às vezes você só foi desleixado mesmo, né? Então, constelação... O legal de procurar é quando você já está passando por vários problemas, já tentou, às vezes, até alguns tipos de terapia, ou você já tentou comprar curso, já tentou fazer algumas coisas, tentou de verdade fazer algo, não conseguiu, é recorrente, provavelmente está nas suas relações. Tem uma frase do Jung que eu acho que reflete bem isso que você está falando, que é até você se tornar consciente, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar isso de destino. E é muito essa dinâmica que se repete e sem perceber... A pessoa, ela é responsável do problema dela. Sem perceber. Eu lembro de uma vez que uma amiga, ela me contou, nossa, Romani, essa pessoa me traiu e o meu relacionamento tá muito ruim. Aí passou um tempo, ela me contou de outra pessoa que ela tinha conhecido e que também tinha traído ela e que o relacionamento dela tava ruim. Aí depois, uma terceira vez, ela me falou, Romani, essa pessoa que
ela tinha arrumado uma outra pessoa diferente, essa pessoa diferente também traiu ela e ela tava com um relacionamento ruim. E o que eu falei pra ela? Eu falei, olha, quando uma coisa acontece uma vez, pode ser acaso. Quando acontece duas, eu acho que é importante começar a ficar atento e olhar pra dentro. Quando acontece três, é quase certo que sem perceber, a maior responsável para aquilo acontecer seja nós mesmos. E eu tô falando isso porque talvez alguém que pode estar ouvindo e precisa romper um pouco desse ciclo, e eu acho que é bem interessante procurar terapia, procurar o processo que você mais se identificar, seja constelação, seja autoconhecimento no geral, é essencial para se tornar mais consciente, como nós estávamos falando aqui.